Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Pietro Schenardi, eu sou engenheiro agrônomo e analista de qualidade aqui na Paripasso. Trabalhei durante um bom tempo com produtores e comercializadores, trabalhando na parte de gestão de campo, qualidade, e assumi dentro da Paripasso a parte de capacitação e desenvolvimento dos varejos e centros de distribuição. Passo a palavra para o meu colega se apresentar também. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cariel, eu sou analista de dados, eu já estou na jornada aqui na Paripasso há 4 anos e assim como o Pietro pude acompanhar diversos elos da cadeia, desde a parte de produtores, distribuidores, trabalhando com varejos menores e agora atuando com grandes empresas de todo o Brasil, ajudando nesse controle diário e na gestão estratégica também dos dados. Como vocês sabem, a Paripasso anualmente promove esse encontro Alimento de Valor, para compartilhar algumas experiências e ensinamentos sobre o mercado de consumo da cadeia produtiva de alimentos do Brasil inteiro. Essa terceira edição do encontro, como de costume, vai ser dedicada aos pilares da cadeia agroalimentar: rastreabilidade, padrão de qualidade, segurança do alimento, auditorias e certificações e também os indicadores de ESG. Esses pilares, é importante destacar que são também parte do Índex Paripasso, um indicador de qualificação de produtores e distribuidores do mercado de frutas, legumes e verduras para o atendimento de todo o mercado varejista do Brasil. Se você ainda não conhece um pouquinho do Índex e quiser saber um pouco mais, tem um link aqui no nosso chat que vocês podem descobrir um pouco. Hoje, nós estamos aqui para discutir um pouquinho sobre o tema de qualidade. É importante a gente abordar alguns pontos principais, como o conceito, para discutir um pouquinho o que é essa qualidade, pontos de controles essenciais para a gente colocar ali em toda a cadeia, em todo o caminho do produto, alguns desafios para implantação e também para desenvolvimento desse pilar dentro das empresas e alguns indicadores de mercado e também o Parinforme. Fica aí que vai saber um pouquinho mais. Pietro, antes da gente começar a detalhar um pouquinho esse assunto, tá? Eu acho que é importante a gente dar um passo atrás e entender o conceito por trás desse tema. Então, você com toda a experiência que tem nessa área, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que é a qualidade. Maravilha. A gente trouxe um slide aqui para apresentar um pouquinho para vocês e discutir um pouco o que é qualidade, né? A gente escuta tanto falar ou busca tanta qualidade, mas o que significa isso exatamente? Então aqui eu vou trazer 2 pontos. O primeiro segundo a ISO, né, que hoje é o órgão responsável pela padronização de produtos e serviços, qualidade é a adequação e conformidade dos requisitos que a própria norma ou os clientes estabelecem. Bom, em resumo, quem define o que é qualidade é o seu próprio cliente, né? Ou seja, se vamos supor aqui que a gente como consumidor vai no mercado, quando a gente chega no supermercado a gente sabe o que a gente espera de qualidade daquele determinado produto e aquele supermercado ele vai ter que atender aquelas expectativas. Para o fornecedor do supermercado, ele tem que atender ao mesmo padrão de qualidade que o elo final, que é o consumidor, ele está exigindo, que é uma cadeia, né? Ou seja, a gente como consumidor define o que a gente entende como qualidade, vai no supermercado comprar aquele produto com a determinada qualidade, e o supermercado ele precisa atender essa nossa necessidade. Então ele vai exigir isso do fornecedor, se o fornecedor for um atravessador, ele vai exigir isso do produtor. Então todos os elos da cadeia, elas vão ter que participar ou entregar esse padrão de qualidade que vai ser exigido lá no elo final, onde o produto de fato ele vai ser comprado, adquirido, né? Claro, quando a gente está pensando aí em produtos, frutas, legumes e verduras, são consumidos in natura. Legal, Pietro. Acho que é importante destacar um ponto aqui, você falou muito bem, né? Essa qualidade ela varia muito de acordo com o cliente que está esperando esse produto, né? Então, pode variar, todo mundo que está assistindo aqui vai ter um nível diferente de cliente que está sendo atendido, seja um distribuidor para um varejo, mas também o varejo em determinadas regiões, né? Propriamente, estados do Brasil devem ter um conceito de qualidade um pouco diferente e dentro das lojas de uma mesma cidade também, né? São vários públicos diferentes para atender, né? Perfeito. Qualidade é estratégica, é uma estratégia dentro de cada supermercado. O que a gente tem acompanhado, né? Eu vou pegar falando um pouco mais sobre preço, por exemplo. Se eu estou numa determinada região onde as pessoas elas vão procurar por um produto mais gourmet, um produto mais que ela pretende pagar mais, ela vai esperar mais qualidade muitas vezes, né? Nem sempre, mas é o que a gente espera.
Agora, se a gente está numa região onde a gente precisa ter uma entrega do produto, onde os nossos clientes eles buscam mais pelo preço, eles também vão procurar por uma qualidade, mas eles não esperam a mesma qualidade quando eles estão pagando por um produto mais caro. Por isso que é estratégico, a qualidade ela não vai ser padrão em todos os ambientes, regiões, estados, como você comentou. E eu queria até citar uma pesquisa, sempre que eu faço os treinamentos, eu sempre cito essa pesquisa, que foi uma pesquisa realizada na Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles abordaram cerca de 300 pessoas e perguntaram duas coisas que eu acho interessante citar, que eu trouxe dessa pesquisa. Primeiro, onde os consumidores buscam pela fruta, legume e verdura. E aí foi constatado que 60% das pessoas vão em super ou hipermercados buscar o seu alimento, né? Aí a outra parcela, os 40%, é dividido entre feiras, mercados orgânicos, frutarias, mas a grande parte vai em supermercados. Aí tem várias teses, né, que a gente pode falar sobre a busca por um produto que contemple um serviço, né? Ou seja, aquela pessoa ela vai num lugar onde tem um estacionamento, que tem um outro serviço, vai buscar um outro produto e lá ela vai ter o seu fruta, legume e verdura, ou muitas vezes porque ela já sabe que ali ela não vai ter muita preocupação com a questão da qualidade. Então os supermercados tendem a exigir um pouco mais também dessa qualidade nos seus elos da cadeia e ela vai muitas vezes procurar o seu produto por esse motivo. E aí perguntaram, né, para essas pessoas também o que elas entendiam, na verdade, quando ela vai no supermercado, o que fideliza ela dentro, né, naquele hortifruti. Por que ela vai lá e não vai no vizinho? Porque a gente sabe, diferente dos produtos que não são perecíveis, fruta, legume e verdura, se a gente comprar hoje, daqui a uma semana não vou ter mais, né? Então eu tenho um hábito de ir mais vezes no supermercado comprar esses produtos. E aí perguntaram, o que fideliza você para ir ter essa constância naquele determinado supermercado? A primeira coisa que foi respondido foi qualidade, né? Quando eu comecei a ler essa pesquisa, eu falei, vamos falar preço. E geralmente o negócio é preço, a gente sempre fica ligado muito a esses valores, né? Mas não, o primeiro ponto foi qualidade. Depois a gente destrincha o que eles falaram, que ainda eu achei legal dessa pesquisa, porque eles mostram o que é entendido por qualidade. E aí a gente tem um aspecto, a visão do próprio consumidor falando aqui pra gente. Além de qualidade, os consumidores também buscam por variedade, ou seja, um mix de produto, né? Quando você vai fazer uma receita com a sua esposa, com a sua filha, você vai querer ir no supermercado que tem ali todos os produtos. Então, por isso que o mix, a quantidade de SKUs cadastrados é fundamental, é muito importante, né? Se eu vou no mercado, você tem só aquele básico, quando eu vou buscar uma receita, eu já não vou nele, já vou em outro. Então, é importante ter a variedade. Depois, atendimento. Aí a gente fala, eles descrevem na pesquisa sobre agilidade, educação, né? Que a gente entende por atendimento. E aí sim, preço. Preço é importante. A gente sim deve ser competitivo dentro do mercado, mas não é o mais importante. O mais importante é qualidade. E aí eu trago um exemplo muito claro, né? Tem alguns mercados aqui na nossa região que tem aquela estratégia de colocar aquela geladeira 50% de desconto. Isso é muito interessante, a gente diminui o desperdício, mas você não vai colocar um produto que esteja totalmente podre, né? Vamos pegar um caso de um mamão, por exemplo. Se a gente pega esse mamão e coloca lá cheio de fungo ou com uma característica muito ruim, ele pode estar praticamente de graça, né? As pessoas não vão consumir esse produto. Por isso que qualidade muitas vezes vai ser mais importante do que o preço. É muito importante destacar isso, né? Então, o conceito de qualidade ele não está propriamente dito no produto, né? Mas sim num contexto geral de um serviço atrelado a esse produto, né? Então, imagine exposição, como você comentou da geladeira separada, propriamente a exposição daquele produto que eu vou comprar me leva a querer um produto melhor também, né? Então, muitas vezes atrelado ao preço não é somente o que o consumidor vai buscar lá dentro. Muito mais do que somente a gente pensar na loja, né? Eu acho que é importante a gente pensar por todo esse caminho até ele chegar na loja, porque ele vai sair do campo, ele vai passar por um atravessador, por um distribuidor, por o CD do varejo, né? Por centro de distribuição, mas também ele tem toda a parte de transporte, armazenamento nesse meio do caminho, temperatura, imagino que também influencia, né? Então,
Entrando no segundo tópico ali, quais são esses pontos de controles no caminho do produto que vai impactar na qualidade final lá para o consumidor? Boa, maravilha, é exatamente isso. Até que a gente estava conversando aqui antes de vir apresentar para vocês, conversar um pouco sobre qualidade, né, nessa semana, né, do Alimento de Valor, a gente estava pensando nessa estrutura, o que a gente vai falar sobre qualidade? A gente pensou exatamente qualidade, beleza, definição, mas vamos pensar também no caminho desse produto. Então, né, pensando no campo, onde começa. Até trouxe aqui um slide que eu acho interessante, que é da Crop Life, que mostra onde estão os maiores desperdícios. A gente tem que apenas 10% acontece no campo, então, né, geralmente o produtor está produzindo aquele determinado alimento, ele tem um conhecimento bem técnico do que ele precisa fazer para ter aquela qualidade, ele não quer ter um problema quando ele vai vender o produto. Então, no momento que ele colhe o produto, ele já sabe exatamente os tratos culturais que ele tem que ter, a gente não acaba tendo tanto desperdício. Acontece, claro que a gente sempre pode desenvolver melhor isso, mas o principal que a gente observa aqui nessa apresentação é que o maior desperdício está no transporte e abastecimento. Ou seja, no momento que ele sai do campo até chegar ali nos supermercados ou na mesa do consumidor. Então a gente vê que o maior bloco de o desperdício do produto, ou quebra, né, acontece no momento do manuseio, depois que ele sai do campo, e nos centros de distribuição, abastecimento, né? E uma pouca parte que a gente fala, né, os nossos pais, olha, não deixa essa comida, olha o desperdício. É importante também, igual é importante no campo, mas olha onde a gente tem que trabalhar, que a gente consegue observar que tem muita coisa a ser trabalhado desde o momento que sai do campo até chegar na mesa do consumidor. A gente precisa pensar cada vez mais nessa qualidade, porque isso impacta diretamente na eficiência operacional, ou seja, na quantidade de produto que a gente vai ter disponível a ser consumido. É bem interessante esse ponto, né, olhar para esse dado, porque acho que se tiver alguém, um consumidor aqui, né, assistindo nós, provavelmente vai pensar que esse desperdício está lá na gôndola do mercado, né, e não no meio do caminho. Porque muitas vezes eu também, antes de entrar na Paripasso, antes de trabalhar mais a fundo com esse produto, né, eu pensava, tô vendo aqui um produto que está mais embaixo, que está embaixo da gôndola mesmo no chão, né, toda movimentação de apertar, de escolher o produto, e aqui a gente vê claramente que não, né? Todo esse manuseio ele importa, mas também não só lá na ponta final, lá no meio do transporte, em todos os elos da cadeia que estão manuseando o produto, né? É exatamente isso, tá? Acontece muito dentro do mercado, eu não trouxe, acho que não trouxe os dados aqui, mas a gente tem dados de quebra dentro do varejo em torno de 5, 6, a gente vê casos de 15%, ou seja, de tudo que chega para o varejo, cerca de 15%, 10%, às vezes, né, 6% está sendo desperdício, está sendo jogado fora, ou cai no chão, como você falou, ou estraga. Então, todo dia o pessoal, por mais que organizado, por mais que a metodologia seja toda correta, e a gente vai ver depois um pouco melhor sobre isso, acontece essa quebra, acontece esse desperdício. Tá? Então, mas tem muitos pontos a ser trabalhado e a gente vai começar a falar aqui sobre eles. Primeiro, o que eu sempre levo nas apresentações é sobre o transporte. Então a gente tem aqui dois exemplos, né? Vamos supor aqui que a gente já saiu do produtor, a gente vai começar a levar esses produtos, que agora é o transporte, onde está tendo, que eu mostrei no slide anterior, o maior desperdício, né? Maior quebra. O que a gente vê de diferente? Primeiro, a parte de temperatura. Temperatura, caminhão isotérmico ou refrigerado, manter a temperatura ideal para o produto. Isso é fundamental para a gente manter a qualidade. Então, se a gente está falando de qualidade para atender a expectativa lá na frente do consumidor, a partir do momento a gente já precisa pensar nela. Então, muitas vezes eu vejo ainda que está na cabeça das pessoas pensar em logística, pensar em agilidade, um produto vivo precisa chegar o quanto antes lá. Sim, é fundamental, é muito importante, mas se trabalhado aqui o transporte da forma correta, a gente consegue ganhar uma eficiência operacional muito grande. Então, primeira coisa, um caminhão isotérmico e higienizado, tá, gente? Eu sempre também falo nos meus treinamentos, eu fiz agronomia e tinha uma aula dentro do laboratório que eu nunca esqueço. A gente pegou uma plaquinha de Petri, que é um meio de cultura, que é um gelzinho lá, né, falando em termos para o pessoal entender bem. E lá era totalmente esterilizado, então não tinha fungo, não tinha bactéria, ele era fechado
E aí o professor falava pra gente levar em algum lugar, abrir aquilo e ver o comportamento para ver o que ia cair ali e depois o que ia se desenvolver. Então a gente levava dentro do laboratório, a gente abria, deixava a plaquinha lá por 5 minutos, depois fechava, levava no banheiro, no bosque, ali pela faculdade. Cada grupinho levou em um lugar e depois a gente colocava numa estufa. Então, hoje uma temperatura ideal para esse desenvolvimento é a temperatura que está fazendo dentro desse caminhão, em torno de 30, 35 graus. Né? A temperatura, principalmente quando está mais quente, a gente vê o produto apodrecendo mais, é por conta desses patógenos que estão aí no ambiente. Dependendo da região, até mais do que isso, né? Se ali no Centro-Oeste, em Brasília, Mato Grosso, até no Nordeste, vai estar muito mais do que esse calor. E um caminhão sem o isotérmico, sem uma temperatura controlada, pode bater acho que uns 40 graus, né? Facilmente. E principalmente até no inverno, né? Ou seja, você tem perda do produto todo ano, não somente no verão. E aí a gente colocava nessa estufa e começava a ver ali o crescimento dos fungos das bactérias. Gente, mesmo dentro do laboratório onde a gente pegava, entrava de máscara, passava o álcool em todo lugar, jaleco, né? Mesmo ali cresceu o fungo. Só que, né, o caso desse caminhão aqui, mesmo ali tem fungo, o fungo está no ar, ele está no ambiente. Então mesmo ali vai ter o desenvolvimento de fungos, mas a quantidade é muito menor. Quando a gente levou nos outros lugares da faculdade, que era mais ou menos esse caso, lugares que não eram higienizados, não estavam sendo limpos, estava crescendo muita coisa. A quantidade que tomou conta dentro dessa placa de Petri era muito grande. E, gente, maçã, mamão, banana, é a placa de Petri lá, é esse gelzinho para crescer fungo. Todo produto, quando ele é colhido, a gente já abre uma área de infecção, né? Ou seja, eu corto onde que geralmente apodrece primeiro o mamão, pegando o caso do mamão de novo, ali no talo, né? Onde está o corte. Então ali ele já fica aberto e exposto para a entrada desses patógenos. Entrou ali, tomou conta do produto, vai apodrecer. E aí, quando apodrece um produto, nossa mãe falava, né? Uma laranja podre vai apodrecer todo o resto. É isso. Então, o mamão podre, ele vai apodrecer e se tiver produto podre aqui dentro, ele toma conta do ambiente, ele vai estragar muito esses produtos. Então, o transporte, a higienização, né? Eu sei que muitas vezes isso fica à mercê do meu fornecedor, como que eu vou controlar isso? Gente, orienta. Muitas vezes é falta de informação, não custa, né? O que a gente faz em casa? A gente não fica lá deixando o ambiente de UTI, mas a gente limpa, a gente passa uma vassoura, passa um pano, para diminuir a quantidade de ácaros e evitar que a gente fique doente. O produto é a mesma coisa. E novamente a gente está batendo no ponto de que a qualidade do produto não está interligada ao produto em si, né? E sim ao meio, aos processos. Então você comentou, acho que muito bem essa parte de transporte, e eu imagino que outros pontos, né? Eu pude acompanhar em algumas visitas, manutenção de equipamentos que você usa para avaliação do produto, parte de câmaras, balanças, temperaturas, tem muito material envolvido nessa cadeia, né? Não fora o caminhão, e que vai impactar nessa qualidade final, nessa manutenção da vida do produto, né? Porque como você falou, a partir do momento que ele vai lá e é colhido, ele já começa a perder qualidade, ele já começa a passar por uma degradação. Então faz sentido a gente manter essa qualidade. E aí eu gostaria que você abordasse os outros pontos e me veio uma dúvida muito importante, né? Como é que fica, além da parte de estrutura, o quesito humano, o quesito pessoa nesse meio do caminho, né? Porque ainda depois do transporte e no transporte tem ainda um longo caminho para chegar até a mesa do consumidor, né? Maravilha, é exatamente isso. Costumo falar que todo mundo que vai trabalhar ou mexer com esse produto depois que ele é colhido é um agente que está causando dano. Não importa o quão cuidadoso você é, você mexeu no produto, você está causando dano nele. Que é um produto que está perecendo, né? Um produto perecível. Então qualquer manipulação, agora a gente consegue diminuir isso, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre como. Mas o primeiro ponto, depois que é feito esse transporte, se ele vai para um atravessador ou se ele vai já para um centro de distribuição ou direto para uma loja, é importante quem está recebendo esse produto saber se ele está atendendo a qualidade, né? E aí como que a gente faz isso? Então assim, voltando lá de novo que a gente falou sobre qualidade. Quem define a qualidade é o elo final, é quem está comprando ou aonde aquele produto vai ser comercializado, né? Em diferentes regiões ele pode ter determinadas qualidades diferentes. Então, o não recebimento, vou pegar aqui um caso de um centro de distribuição que eu tenho trabalhado bastante.
quando chega no centro de distribuição, o centro de distribuição ele precisa ter definido, né, vamos pegar o caso da maçã, qual que é o meu padrão de qualidade? Qual que vai ser o tamanho, qual que vai ser a coloração, qual que vai ser a pressão da polpa do produto, a quantidade de açúcar. Então, ele não precisa chegar ao produto e ficar comendo aquele produto sempre que ele chega para ver se está bom, né? E imagino que em muitos casos ainda seja feito assim. Mas, que eu trouxe aqui, ó, é um exemplo muito claro que os nossos clientes têm utilizado, né, hoje com padrão, uma ficha técnica, né? É o alinhamento técnico com o meu fornecedor. O que eu preciso, ou na minha cadeia de abastecimento, o que eu preciso atender de qualidade dos meus produtos. Então, para cada produto vai ter uma ficha técnica diferente. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas acho que vai estar na tela, né? Tem o nome do produto, aí o tipo, né? Ou seja, o tamanho, não vou aceitar nem menor do que isso, nem menor nem maior do que esse determinado tamanho. Pressão de polpa, né? Hoje não vai dar tempo de a gente comentar, mas nos treinamentos eu comento sobre produtos climatéricos, não climatéricos. Ou seja, o caso da maçã é um produto que a gente colhe e ele, a partir daquele momento, acelera a sua maturação, ele acelera o seu metabolismo, sua respiração, libera etileno e vai perdendo polpa, né? Quando a gente come uma maçã, muitas vezes ela está bonita por fora, brilhante, bem vermelhinha, mas a gente come, ela está toda esfarelenta, né? Sem pressão. Por isso que a gente definia a pressão de polpa dela e prevenir a pressão de polpa, ou seja, no centro de distribuição a gente tem equipamentos que fazem essa depois a gente vai mostrar ali, o cara eu acho que vai comentar um pouco sobre isso. A gente tem equipamentos que fazem esse tipo de medição, que é o penetrômetro, né? E que garantem que a maçã, quando chegar lá no elo final, ela vai ter uma pressão boa, né? Ou seja, o consumidor, quando ele levar para casa, der para o filho, para sua filha, ou para sua esposa, para o seu marido, a maçã ainda vai estar numa pressão ok, vai estar boa, vai estar fresca, né? De novo, eu não preciso ficar comendo o produto para ver se ele está bom. Brix, não sei se é de conhecimento de todo mundo, é quantidade de açúcares, né? Aí tem o refratômetro que faz essa medição, que ele vê a quantidade de sólidos solúveis que tem numa quantidade determinada de água, que é a doçura, né? Tem produto, que é o caso do melão, né? O pessoal deve gostar bastante de melão. Quando a gente come melão não tá legal, ele tá sem sabor, aguado, sem açúcar, sem a doçura. Por isso que o Brix é muito importante fazer essa medição. Então, assim, gente, o que eu quero mostrar é a ficha técnica vai trazer aspectos pra gente que a gente não consegue muitas vezes definir e a gente vê muito no visual. E eu acompanho muito isso quando a gente vai fazer treinamento, principalmente com as lojas que recebem, não passa por um centro de distribuição, eles recebem o produto e não avaliam ele dessa forma mais detalhada. Com isso, o fornecedor ou quem está mandando o produto para eles não sabe exatamente também, ele não vai ter uma resposta, um feedback do produto que ele está encaminhando. O que a gente olha geralmente? O que o pessoal olha quando eles não têm definido essa inspeção de qualidade? Eles olham por cima para ver se tem produto podre, né? Produto que está muito ruim, está com defeito, está manchado, a aparência. Mas tem muita coisa por trás disso. E aí depois a gente, né, acho que você pode comentar um pouco para o pessoal, né, que tem utilizado bastante e acompanhado os processos de inspeção de qualidade dos varejos, né, de grandes, médios e pequenos varejos, que utilizam esse sistema e utilizam uma ferramenta nossa para realizar ele. E aí você pode detalhar um pouco para a gente também o que são os limites, né? Porque a gente vai chegar um produto. Eu não comentei lá em cima, mas lembra que eu comentei da pesquisa que fizeram no Rio Grande do Sul. O principal ponto que o pessoal define como qualidade é a aparência. Foi a primeira resposta que os consumidores falaram. Então a aparência é muito importante. Vou repetir o do mamão de novo, né? A gente já estava conversando sobre isso essa semana aqui na Paripasso. Muitas vezes o mamão ele está com danos ali fisiológicos por conta de alteração de temperatura, com aquelas bolinhas. E muitas vezes o consumidor ele vai consumir o produto, ele está com qualidade, ele está com uma polpa, né? Você pode comer sem nenhum problema, só que visualmente ele não está agradável. Então a aparência não atende à qualidade do consumidor. Então é um produto sem qualidade? Não, mas sim. Então a gente precisa ter definidos quais são os defeitos leves, graves, podridões. E aí se quiser comentar um pouco sobre esses limites e também sobre o clique aí. Eu acho importante destacar esse do mamão, que é também uma conscientização, né? O consumidor que está lá na ponta final, às vezes ele entende essa manchinha como algum defeito e na verdade não é, né? Então
fazer divulgação para os consumidores de que talvez essa sardinha bonitinha do mamão não seja um defeito que vai comprometer o Brix, a doçura e tudo mais, né? E você destacou um ponto bem importante, né? Tem empresas que vão fazer desde uma parte mais básica até uma parte mais detalhada. Então, eu estou fazendo uma avaliação visual, eu estou fazendo uma avaliação de pegar o produto e experimentar, ou eu estou registrando ele de alguma forma. E aqui que entra algumas ferramentas que você comentou, né? Hoje a gente acompanha bastante os varejos que utilizam a ferramenta Click, que é a nossa ferramenta de registro dessa informação, e tem empresas que vão poder fazer através de um papel, de um Excel, tem todos os níveis de maturidade do cliente, né? Claro, uma ferramenta como essa, ela vai acabar ajudando, auxiliando nesse processo, porque você não tem o perigo de riscar alguma coisa no papel, rasgar ou molhar ali no meio da operação, ou talvez o perigo de, na hora de levar para o Excel, acabar errando algum dado, né, de digitação e esquecendo alguma coisa. Então aqui ele permite automatizar, né, utilizar no celular, num tablet, num coletor, dentro da áreas frias, ele faz uma diferença bem grande, né? Então aqui nós temos um exemplo de recebimento de um dos nossos clientes, ele tem ali o recebimento dos produtos em caixa, ele automaticamente já lê a etiqueta de rastreabilidade, é um outro ponto importante que eu vou destacar um pouquinho mais na parte de dificuldades ali, que pode ajudar esse processo, né? Há um tempo atrás a rastreabilidade era vista muito como um empecilho ou algo só de legislação, e hoje ela vem como um processo de auxiliar, de automatizar, né? Um exemplo de equipamento que você comentou ali do refratômetro, do penetrômetro, aqui nós temos um paquímetro, ele mede ali o calibre, né, o quanto que eu estou aceitando do tamanho da minha cenoura nesse exemplo, e com isso eu faço todos os registros dentro da ferramenta, né, colocando esses parâmetros, respeitando os parâmetros definidos pela empresa. Então quando a gente olha para a aparência, o que pode impactar? Eu tenho um defeito leve, eu tenho um defeito grave, eu tenho uma podridão. Pode voltar aqui na ficha técnica, exatamente, né? Na parte de baixo. Então, quando a gente olha para esses defeitos, né, é importante a gente definir quais são os defeitos para cada produto dentro da ficha técnica e também quais são os percentuais que eu aceito de cada um deles. Por quê? Quando a gente fala de podridão, né, Pedro, você destacou bastante, é um produto que aquela laranja podre vai comprometer as outras, né? Então eu preciso aceitar menos desse produto porque ele vai comprometer a qualidade dele e o shelf life, o tempo de vida que esse produto vai durar, né? Então geralmente a podridão é um dos critérios mais rígidos. 0, 1, 2% de podridão numa carga que eu estou recebendo para que isso não impacte negativamente no contexto geral. E a gente entra depois nos danos graves, danos leves, até o calibre, a maturação que você falou também, que são coisas que não impactam diretamente, né, no consumidor, mas também vão trazer essa escolha dele de um produto mais maduro, um produto mais verde, né? E entrando nos danos graves, por exemplo, defeitos que já afetaram um pouco a polpa, algum tipo de praga, algum tipo de doença que naquele momento ele não é tão crítico, mas ele vai evoluir para uma podridão, ou seja, ele vai comprometer ali o produto que eu vou ter disponível dali para frente. Então é importante limitar ali o percentual, né? 5, 7, 10, depende muito do padrão que a empresa vai colocar. E aí os danos leves a gente entra com danos mais superficiais, alguma mancha leve, alguma batidinha que não impactou na polpa, por exemplo, na maçã, uma descoloração, né? Algo que novamente a gente volta na aparência, ela vai impactar a escolha do cliente, mas não é algo que vai progredir para algum defeito mais grave, alguma podridão e vai acabar perdendo esse produto, né? Perfeito. E só para complementar, é importante citar que aqui a gente vai trabalhar com uma amostra dessa carga que está chegando, né? A gente não vai contar uma maçã por maçã de toda a mercadoria que está chegando. Se a gente separa uma amostra disso, isso a gente entra em acordo aí com os nossos clientes, a gente o próprio sistema ele calcula automaticamente, a gente define se é S2, S3, S4, né? Vai depender aí do grau de rigorosidade ou também às vezes do produto, se é um produto que é pesado a quilo, unidade, a gente entra em comum acordo com o pessoal e aí a gente estabelece os limites com base nessa amostra. Vamos supor, chegou uma carga de 10 mil unidades de maçã, de quilos de maçã, a gente pega ali 100 e aí começa a contar. Deu 1 kg de podridão? 1 kg ainda está dentro do limite. Agora deu 2, ele já passou. E aí ele vai ser essa carga e cada um vai tomar uma política de correção em cima disso. Eu vou avisar o meu fornecedor, vai bater na nota, vai ser já devolução, né? Então cada varejo vai ter uma estratégia diferente para essa política de correção, né? Para que principalmente, acho que o principal aqui,
não é nem devolver o produto ou ganhar em cima disso, não, é um alinhamento técnico com o fornecedor. É falar, esse é o padrão de qualidade que eu preciso vender na minha loja, você precisa respeitá-lo. E aí a gente entra, né, acho que se tiver produtor aí me ouvindo, ele fala, mas não é sempre assim, aí tem épocas do ano, aí tem chuva, aí tem pragas, e tem sazonalidade. Sim, a gente entende, depois a gente vai mostrar para vocês até um informativo que a gente tem feito aqui na Paripasso, que é o Parinforme, onde a gente informa também os nossos clientes varejos sobre os produtos que estão passando por algum problema, né? Agora com os problemas de seca no norte, chuvas aqui no sul, né? Impactando aí diretamente aqui na região, né? Ontem estava passando no Jornal do Almoço, está sem hortaliças com qualidade, porque choveu muito, aí não tem incidência de sol. Então tem essas peculiaridades que você precisa ter essa comunicação com o seu fornecedor. Aí vai muito do comprador, relação comprador-fornecedor, mas avisar o pessoal da qualidade. Falar, pessoal, a gente precisa, senão vai ter ruptura, então vamos ajustar essa ficha técnica por enquanto. Entra novamente no alinhamento, né? A gente sabe que é um produto vivo, então essa ficha técnica vai ser um padrão esperado, um padrão alinhado, mas outros aspectos externos também impactam, né? Como você falou, clima. Eu tenho uma sazonalidade muito boa da maçã aqui onde está verde, de julho a outubro. Mas, poxa, agora em setembro deu uma chuva muito grande na região. Eu tenho que aceitar algumas coisas diferentes do que está estabelecido, é um ajuste dessa ficha técnica temporária para que isso também não impacte no mercado. Não adianta eu querer ter uma maçã sempre vermelha no C5, sendo que não tem no mercado esse tipo de produto por causa do clima, né? Eu vou ter que diminuir ali a minha aceitação de coloração, porque realmente a produção não consegue chegar nessa maturação da C5, que é a mais vermelha, né? Então, entra no alinhamento de elos, como a gente comentou. E eu acho importante destacar que, como a gente está falando da qualidade não ser só do produto, né, as ferramentas que eu comentei, seja o Click, seja o Excel, seja no papel, ele não vai se limitar ao produto, né? Ele vai ser uma ferramenta, um auxílio para que essa qualidade seja verificada em todo o processo. Então, eu vou bater foto do caminhão, eu vou verificar a temperatura, eu vou até a minha câmera de armazenamento, que eu sei que a maçã tem que estar refrigerada de 0 a 2 graus, por exemplo. Eu vou lá e ver se ela não está variando. Ela não pode estar muito menos, não pode estar muito mais alta, porque também vai comprometer, né? Então essa ferramenta ela vai na qualidade dos processos, na qualidade de estrutura, de limpeza e toda essa outra parte, né? Essa outra parte do caminho que o produto vai passar. Aí só uma foto aqui dos equipamentos que a gente trouxe. Geralmente esses são os equipamentos que auxiliam também o nosso software ali ao registro das informações. Então medir ali aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas no canto superior esquerdo a gente tem o refratômetro que eu tinha comentado, que faz essa medição do Brix, da quantidade, se o produto está doce, não está. Penetrômetro, que vai quantidade a pressão em quilos que eu estou exercendo na polpa do produto. Os produtos climatéricos como maçã, pera, né, outros produtos como ameixa, até melancia, é muito importante para a gente ver se eles estão respeitando a pressão, também a questão da maturação. Paquímetro para ver o tamanho, termômetro, uma balança, aqui é uma balança simbólica, geralmente não é essa balança que o pessoal utiliza, porque não cabe, né, vou pegar uns 100 quilos para pesar, dificilmente vai ser nessa, mas é para vocês entenderem um pouco os equipamentos que a gente precisa ter ali no momento da aferição da qualidade. Aqui um outro exemplo, daqui eu que tirei essa foto, tá? Em um grau muito reduzido do que a gente espera de uma inspeção, mas que é possível fazer, né? Vamos supor que a gente recebeu 100 maçãs, separei 10 aqui. Isso daqui são materiais nossos da Paripasso que a gente disponibiliza para os clientes. Se você é nosso cliente não tem ainda esse manual aqui com as fotos dos produtos, que a gente consegue identificar manchas, podridões, defeitos dos produtos. Isso auxilia de forma técnica, né, os operadores que estão utilizando as ferramentas a entender o que são, né? Porque tem muita dúvida de defeito leve, de defeito grave, de podridão. Então isso daqui auxilia um pouco. Já aqui a ficha técnica me auxiliou também a fazer essa inspeção. E ali eu separei. Então tinham 2 maçãs com defeito grave, uma com defeito leve, o resto estava bom. Fiz o uso aqui, ó, do penetrômetro, do refratômetro, vi que estava ok o lote e deu sequência no recebimento, que é só uma simulação, né? Esse daqui é o relatório que depois gera ali no Click, vai ter as questões com as porcentagens de cada defeito e vão as fotos também. Gente, isso daqui é fundamental, de novo, né? A gente bate nessa tecla desse alinhamento técnico com o fornecedor. Caso ocorra algum problema, alguma restrição, depois esse produto vai para a loja,
tenha uma reclamação por parte de alguma loja específica, isso volta para o CD, você tem tudo registrado, né? E tem esse histórico. De novo, não é um papel que você coloca ali a informação e isso acaba se perdendo. A gente vai juntando essas informações, depois o Cariel vai comentar um pouco mais sobre o panorama, que auxilia ainda mais nesse controle dessas informações. Pessoal, então, acho que eu posso só dar uma sequência aqui sobre... A gente já falou sobre a inspeção de qualidade, né? Ou seja, recebeu o produto e agora, né? Para onde esse produto vai? Na sua grande maioria, armazenamento, né? Acho que dificilmente o produto já chega e já vai direto para a gôndola. É claro que, né, em caso das lojas, esse armazenamento é rápido, é no mesmo dia, pouca coisa fica para o dia seguinte, mas é de suma importância que a gente tome muito cuidado nessa hora do armazenamento, tá? A gente encontra muito esses casos aqui, são algumas fotos que eu registrei, alguns treinamentos que eu dou. Então, a parte de caixas, né? As caixas de papelão é muito comum ir para dentro de uma câmara fria, sair, ele condensa, ele respira, a caixa acaba cedendo e aí os produtos que estão embaixo acabam sofrendo uma pressão, acabam causando dano no produto, tá? E aí dano mecânico, que é esse dano que acontece por, né, ali a caixa também, na última foto, a ponta, por uma falta de organização, tá pegando no caqui que está embaixo, que é um produto sensível. Aqui a casa da manga também, pegando nas mangas que estão embaixo. O que isso acontece? Um dano mecânico, uma ferida no produto, fez a ferida, Cariel, entra lá o fungo e é podridão, tá, gente? E aí o que acontece muitas vezes essa podridão, o fungo que está no ambiente vai se estabelecer ali, mas não vai ser nesse momento que ele vai aparecer, aí ele começa a se desenvolver. O produto vai ser vendido no mesmo dia, no dia seguinte, na hora que chegar na casa do consumidor, ele não vai conseguir consumir, né? E aí você acaba desfidelizando o seu cliente. Então, por isso que não adianta só fazer a inspeção de qualidade, a gente tem que tomar o que você comentou, né? A qualidade não é só do produto, mas dos processos, das pessoas que estão envolvidas. São todos agentes que tem que tomar cuidado para a gente manter essa qualidade. E você destacou muito bem essa parte do consumidor, né? Mas eu acho que a gente volta um pouquinho no caminho ainda e coloca esse armazenamento para o transporte, para os distribuidores. Por quê? Como você falou, o consumidor comprou, só vai aparecer esse defeito daqui 2 dias. O mesmo vale para a distribuição de um produtor para um distribuidor, de um distribuidor para frente. Porque se aquele distribuidor armazenar de uma forma incorreta, colocar ali no caminhão de uma forma que prejudique o produto, isso saiu muito bem ali dele, ele pode fazer uma inspeção de qualidade até na saída do produto e saber que está ok, não tem defeito, mas na hora que chegar lá no cliente dele, né, seja um outro distribuidor ou seja o próprio varejo, esse defeito vai ter progredido, vai gerar uma avaliação de restrição ou até de devolução de uma coisa que não estava naquela forma na saída, né? Então, é muito importante tomar cuidado com o armazenamento dentro da empresa e o armazenamento dentro do transporte. Eu já vi diversos casos em visitas de um transporte do pallet mal feito, né? Uma organização dele que vai gerar problema no produto e com certeza vai ter algum tipo de avaliação negativa depois do cliente, né? Perfeito. É o que você comentou. Hoje, infelizmente, geralmente nos treinamentos que eu dou, a gente dura uma tarde inteira, 6 horas, acho que o pessoal não vai conseguir acompanhar tudo. Mas tem muito detalhe, né? O que você comentou foi muito bem colocado. Transporte, armazenamento, tudo que isso se enquadra, até a parte de compatibilidade dos produtos, climatéricos, não climatéricos, não poder deixar no mesmo ambiente, o que o etileno pode impactar. Ixi, a gente vai ficar horas aqui falando, tá? Aqui são alguns pontos que são coisas pontuais que a gente consegue, acho que de forma rápida já conscientizar o pessoal que está nos assistindo e já ter uma mudança nessa qualidade, conseguir entregar e ser mais eficiente nessa operação na hora da sua logística, né? Dentro, seja um fornecedor, seja um supermercado. E aí esses climatéricos também impactam na exposição, que eu sei que você tem uma próxima foto bem interessante dessa parte de exposição na gôndola, né? Um pouquinho mais do armazenamento também. Alguns casos aqui, madeira, pallet, acontece muito, né? De pallet quebrar, e é pallet de madeira. Madeira é o outro meio de cultura lá que meu professor colocava na placa de Petri. Praticamente, se coubesse naquela placa, ele ia colocar. Retém calor, retém umidade, para crescer fungo, patógeno é muito rápido e isso acumula. E pessoal, acontece isso muito. Isso daqui é dentro de uma câmera fria ou
acabou quebrando, ficou ali no canto, aqui cedeu, né? Aqui com produtos podres, já com podridão, com ferimento, que vai acabar apodrecendo. Sempre falo para retirar esses produtos o quanto antes para evitar mais. Volta no quesito humano, né? De conhecimento, de trabalho dessa qualidade. Eu vou entrar um pouquinho nas dificuldades, que eu acho que é um ponto bem importante, né? A equipe como um todo tem que estar ciente desse padrão e tem que estar ciente dos pontos que vão impactar, né? Então, aquele produto podre, qualquer pessoa que passa pode tirar ali e vai impactar positivamente depois nos outros produtos, né? Então, estava comentando um pouquinho dessa exposição também, queria que você comentasse, porque eu acho que esse ponto é muito importante para que todo esse trabalho que está sendo feito no caminho do produto, o produtor, o distribuidor tomando cuidado, ele se preocupa que o produto vá ser bem exposto e vá ter uma durabilidade maior para manter a qualidade dele e também a qualidade de marca, né? Muitas vezes a rastreabilidade está dentro ali da gôndola do mercado, está identificado em uma embalagem do produtor, ele precisa ter certeza de que aquele produto que ele vendeu, que ele está fazendo, tomando tanto cuidado lá na hora, também esteja bom lá na exposição, né? Exatamente, perfeito. Isso daqui é um ponto que eu acho que é muito legal de se trazer, que é a parte de exposição, né? Lembrando, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é contando o caminho do produto, pensando em aspectos que a gente consegue melhorar a eficiência operacional para trazer mais qualidade, né? O assunto hoje é qualidade. Então, a gente já viu o conceito, a gente já viu o transporte, a inspeção de qualidade no recebimento, só relembrando, o armazenamento aqui nos slides seguintes, né, anteriores, né? E agora a gente está vendo o processo de exposição, abastecimento e exposição. Então, não vou conseguir, né, trabalhar tudo aqui hoje, mas pontos que eu acho que é fundamental a gente explicar. Primeira coisa, a organização desses produtos, né? Tem gente que acaba disponibilizando ali dentro da loja mais operadores para conseguir trabalhar igual esse slide aqui da direita, então da esquerda também, de forma mais organizada, em formato de pirâmide. Eu vou voltar, tem uma pesquisa que eu acho muito legal, também comento sempre nos treinamentos, que o pessoal deixou um carro lá em uma comunidade, em um bairro, né? E o carro estava inteiro, limpo, organizado, e ninguém mexeu naquele carro, né? Passaram alguns dias, aí foi uma pessoa do próprio experimento e quebrou um dos vidros, para entender o comportamento, o que ia acontecer. Depois que estava depredado, o carro foi totalmente estilhaçado. Aí acabaram de destruir com o carro. O que isso significa? O ambiente favorece, né? Não vai ser sempre, mas ele favorece que as pessoas também mantenham essa desorganização ou desorganizem mais. Por isso que é importante a gente ter essa organização, porque o que acontece muito aqui no caso das quebras no varejo, um dos piores detratores aí desse ambiente é o consumidor. Ele vai lá, ele vai experimentar, ele vai quebrar, ele vai mexer, ele vai furar, ele vai abrir e ele vai desorganizar. Ele vai pegar o que está lá embaixo. Agora, quando a gente tende a ter um ambiente assim mais organizado, dificilmente essa pessoa acontece, tá, gente? Mas não é sempre. Acontece de pegar, às vezes, o último. Mas, geralmente, a pessoa tende muito mais a pegar os que estão nas fileiras de cima. Isso evita ficar remexendo no produto e causando mais dano. Causa muito dano ficar mexendo nesse produto. Segundo ponto que é muito importante nessa organização, esse empilhamento também não pode ser muito alto, porque tem dois problemas. Primeiro, quando a gente faz um empilhamento muito alto, a gente causa pressão nos produtos e danifica os produtos que estão lá embaixo, né? Dependendo ainda do produto, vamos pegar um caso do caqui, ameixa, mangas, produtos que ainda estão num grau de maturação mais avançado, pior ainda. Então eu vejo muitas vezes aquelas pilhas gigantescas, é lindo de se ver, é uma venda agressiva, muitas vezes a estratégia do próprio supermercado, mas isso causa dano e você precisa ter ciência. Você vai aumentar muitas vezes a sua venda, mas você vai aumentar também o seu grau de ineficiência operacional nesse caso. E outra coisa, que é os produtos climatéricos e não climatéricos, né? Os produtos climatéricos estão liberando etileno, né? Quando a gente quer amadurecer a banana, o mamão, o que você faz quando você quer amadurecer o mamão? Você comprou ele verde hoje. Forno, né? Coloca lá no forno, coloca dentro de um jornal, no saco plástico, para manter a atmosfera, né, dele. Você comprime a atmosfera, você controla a atmosfera, ou seja, você não permite que o mamão libere esse etileno para a atmosfera, você fecha ele ali e ele vai acelerar mais ainda essa maturação. Quando a gente faz uma altura de empilhamento muito alta, a gente faz o forno, a gente faz a sacola, a gente coloca o mamão lá embaixo, ou seja, os produtos que estão embaixo vão ser os primeiros a amadurecer e vão ser os últimos a serem consumidos.
a chance de trabalhar com uma pilha de mamão muito alta, no dia seguinte, a hora que for repor, tá tudo estragado lá embaixo, é muito alta. Então Pietro, qual que é a altura ideal de linhas pra gente trabalhar? Depende, varia. Depende do produto, né? Vai variar muito do produto, exato. Tem produto que não é tão sensível, igual os cítricos em geral. Agora tem produtos como o caso do mamão, a manga, a ameixa, que são produtos mais sensíveis que a gente não pode ter uma altura de empilhamento muito alta. Quando a gente vai pro legume, né, a cenoura, acho que é muito bonito de ver aquela a pilha maior, como você comentou. E acho que um ponto bem importante que você comentou da escolha, né, voltando na padronização ali do produto, na inspeção, você já condiciona aquele produto a estar similar, né? Então, por exemplo, a maçã. Eu não vou ter uma maçã muito mais verde, vou ter sempre uma cor mais vermelha, algo padronizado. Então, ele não precisa remexer para chegar num produto que ele espera. E também, acho que é importante destacar, né? Nem todo mundo consegue fazer esse empilhamento, consegue fazer esse tipo de loja, muitas vezes pela estratégia do mercado, né? Da empresa em si. Nós temos lojas como essa que vão ter uma exposição diferenciada, mas também tem lojas atacadistas, né? E algumas das pessoas que estão ali na chamada, elas vão entender, poxa, mas eu não consigo chegar nesse nível de exposição. É um investimento também, né? E às vezes não tem problema, né? Você tá numa loja, em um ambiente diferente, você tem um cliente diferente, você tem uma estratégia agressiva de preço, de às vezes promoção de televisão, de encarte, que você precisa ter uma quantidade maior de produto, né? Mas pensando que talvez eu não vou colocar uma quantidade alta, vou colocar uma quantidade mais baixa e espalhada, né? Vou trabalhar de outras formas para que eu não prejudique, mas que eu consiga ser agressivo na minha estratégia de venda e consiga ser também estratégico para o cliente que eu estou vendendo ali. O que eu falo sempre também, o que eu estou trazendo aqui hoje é o ideal para a gente manter a qualidade. Agora, a questão de comercial, ou seja, estratégia de venda, isso vai definir. Tem gente que fala, Pedro, não posso deixar esse produto, né, que a gente fala muitas vezes de refrigeração, produtos que tem temperaturas diferentes, precisam ficar mais perto da refrigeração. Então, Pedro, não posso deixar esse produto mais perto da refrigeração, porque ele vai estar em promoção, preciso colocar ele lá na frente da loja. Então, vai da estratégia de venda, mas saiba que isso vai influenciar na quebra do produto, né? Então, é exatamente o que você falou. Vai depender da estratégia dos mercados. O que a gente está trazendo aqui hoje é para manter qualidade. Sim. Não, mas acho que ficou bastante claro, pelo menos para mim, espero que o pessoal de casa também, que essa qualidade ela tá muito intrínseca no produto, na qualidade dele, mas também em todas as etapas da cadeia, né? É importante você ter essa qualidade disseminada entre os elos e entre as pessoas da empresa para que seja um padrão ali estruturado, né? Perfeito. Bom, Cariel, eu acho que falei bastante nesse slide aqui. Eu vou querer agora escutar um pouco de você, que, né, eu trabalhei durante um tempo com um clique em específico, não trabalhei diretamente com os varejos, com a ferramenta, né? Eu trabalho fazendo esse treinamento de qualidade, a parte de centro de distribuição, lojas, mas o Cariel está muito perto desses controles da parte, principalmente de inspeção de qualidade e outros processos que estão relacionados também à ferramenta. Mas a gente sabe que tem algumas dificuldades também que os próprios clientes enfrentam ao estabelecer, às vezes é uma questão de cultura dentro da empresa dessa parte de qualidade, né? A gente muitas vezes entra com quebras muito altas dentro do mercado e como resolver isso ou como auxiliar, e você que já passou por esse período tanto de implementação e principalmente agora acompanhando o desenvolvimento dos clientes. Quais são essas principais dificuldades que esses clientes sofrem ao implementar essa cultura, esses sistemas? Acho que você falou muito bem, tá? O principal dificuldade, não defeito, tá, pessoal? A dificuldade que eu encontro é na cultura da empresa que está começando esse processo, né? Então, eu penso sempre em dois casos, né? Depende da maturidade do cliente. Eu tenho clientes que estão iniciando do zero uma parte de qualidade, então eu vou começar a fazer essa avaliação de alguma forma, seja visual, seja um registro em algum lugar de uma forma mais simples. E eu trabalhei com empresas que já tinham esse processo estabelecido, né, mesmo que de forma manual, mas que queriam evoluir para algo um pouco mais sistematizado, um pouco mais de evolução de controles. E com esse pessoal que já tem a cultura estabelecida, o processo fica mais fácil de desenvolver, né? Então a gente volta nessa parte de cultura. Por que cultura, né? No início você falou muito bem,
A qualidade ela não está ali para apontar as coisas ruins do produto, para bloquear, para devolver, para gerar problema na cadeia. Ela está ali para padronizar, para fazer justamente o contrário, né? Eu preciso de um padrão, eu tenho uma expectativa lá na frente, seja do meu cliente consumidor, preciso entender qual que é esse padrão para colocar para frente. E aí a gente entra no quesito, né, de cultura interna da empresa. Ela não vai depender somente da área de qualidade, mas assim como eu tenho que comentar com o meu fornecedor, com o meu produtor, para me entregar aquele produto no padrão que eu quero, eu preciso que as outras áreas da empresa estejam alinhadas nesse sentido, né? Um ponto que eu destaco bastante e que eu vi bastante dificuldade nos clientes é a relação qualidade comercial, porque o comercial quer quantidade, quer preço, quer atacar lá na venda para ter um lucro maior, e a qualidade precisa às vezes barrar um pouquinho, né? Pessoal, você está comprando uma quantidade grande, mas ele tem um defeito aqui que se eu colocar para dentro, você pode vender, mas você pode perder muita parte desse produto e dificultar, né? O que você comprou não vai gerar lucro, não vai ser replicado lá para o consumidor. Então esse é um dos pontos muito importantes ali de estabelecer a cultura dentro da companhia. Outro ponto é determinar esse padrão de qualidade, né, dentro da empresa. O que eu vou aceitar, né? Qual o tamanho de batata, de maçã que o meu cliente está esperando comprar? Você propriamente vai no mercado, você prefere comprar uma batata maior ou uma batata menor? Eu prefiro maior. A maior. Eu já sou da menor, por exemplo, para fazer preparos diferenciados. Então entender o que o cliente está querendo no final, né, é muito importante. Qual o nível de doçura que eu quero para o meu abacaxi? É 10, 12, 15 ali, parâmetros já estabelecidos para que eu possa acompanhar. E acho que tem um ponto muito importante que é o nível de maturação do produto. Eu vejo muito detalhe disso quando eu trabalho com varejo, eu tenho um centro de distribuição alocado no centro da cidade ou nas partes mais distantes, e eu tenho lojas naquela cidade como eu tenho lojas mais distantes. Eu preciso ter uma logística bem adequada para entregar esse produto, e aí a qualidade vai de encontro para isso. Por quê? Eu posso pegar uma banana mais verde, porque ela vai viajar mais tempo para chegar no meu cliente final, né? Então, eu estou aqui em Minas Gerais colhendo a banana, eu vou entregar para São Paulo, eu preciso ter uma maturação um pouquinho mais atrasada para que ela chegue em condições de comercialização, né? Seja para o varejo, seja para um distribuidor. Ele precisa ter o produto numa qualidade que ele possa passar para outros elos da cadeia, né? Então isso é muito importante e é muito difícil você compreender junto com o comercial qual é a qualidade que você vai estabelecer como padrão. E, novamente, pessoal, não é algo escrito em pedra. A ficha técnica ela vai te dar esse padrão, mas ela vai também ser moldável, né? Eu preciso atender esse nível de maturação para essas lojas, esse nível de maturação para essas outras lojas. Eu posso trabalhar, né? A ideia do desperdício também é bem atrelada a isso. Eu não vou perder o produto, eu vou destinar para outras cadeias, para outras lojas, para uma indústria que trabalha esse produto de uma forma diferenciada, né? Minimizando o desperdício. E também eu preciso ter conhecimento. A cultura entra no conhecimento, né? Eu posso ter equipamentos maravilhosos, uma balança de última geração, um refratômetro excelente. Se eu não tiver uma pessoa que saiba utilizar esse equipamento, eu perco todo o motivo dele, né? Por quê? Eu coloquei ali o suco de forma errada. Ele vai medir errado, eu vou ter uma avaliação errada, o padrão se perde nesse meio do caminho, né? E a rastreabilidade que a gente comentou antes também é um meio de facilitar, né? Novamente no clique, eu leio a parte do QR Code, da etiqueta de rastreabilidade, eu tenho informações do fornecedor, da origem do produto, a quantidade, de uma forma mais automatizada. Eu não preciso esperar o comercial me passar a quantidade, não preciso saber qual que é, e eu consigo depois trabalhar com as informações, né, que é a parte de gestão também muito importante. Gente, falei bastante dos pontos e eu acho que, por fim, o último ponto que eu queria trazer, entrando já no próximo tópico ali de indicadores de mercado, é a gestão dessa informação, tá? De nada adianta eu coletar muito dado, eu ter muita informação se eu não souber o que fazer com ela. Só queria, antes, então, se você fosse resumir cultura, de estabelecer o processo, quando ele está definido é um pouco mais fácil, né? Logística, padrão. Que são os padrões de qualidade, Exatamente. depende de cada logística. Informação e são as conhecimento. pessoas que estão lá, e aí eu tô aí para ajudar também, né? Nossos clientes que precisam de algum apoio mais técnico. E por último, a gestão. Rastreabilidade também, né?
A estabilidade ela entra como facilitador, informação, como facilitador. Eu acho que o quarto ponto seria justamente essa usar gestão estratégica. A estabilidade é usar uma coisa que já é obrigatória para facilitar o processo de inspeção de qualidade, otimizar tempo. Exato. Muito bem. E aí, por último, que a gente trouxe aqui, pensando um pouco do Einstein. Essa parte é muito importante para mim, pessoal. Eu trouxe como uma frase de impacto que me ajudou bastante, tá? Então Einstein fala: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Ou seja, volta no aprendizado contínuo. Exato. Eu não vou conseguir solucionar o problema, eu não vou conseguir trabalhar com isso de uma forma diferente se eu tiver a mesma visão que eu estava quando eu olhei para o produto e analisei ele. Então eu entro para a parte de gestão da informação, que é necessário eu coletar muito bem com parâmetros técnicos, com padrão de qualidade, mas eu também preciso trabalhar com esse dado depois, né? Que entra na gestão estratégica, gestão de indicadores, onde eu vou olhar ali o contexto macro da informação. Eu estou recebendo 100 maçãs em uma carga. Quanto que eu estou recebendo num mês, num ano? Qual que é o meu melhor fornecedor que está mais adequado aos padrões que eu estou esperando, né? O quanto que eu estou tendo de devolução ou de restrição de um determinado produto? Tem a ver com algo climático? Tem a ver com algo do fornecedor e eu preciso trabalhar ele, né? Desenvolver para que isso seja de uma forma boa? Eu preciso trabalhar com isso de uma forma inteligente, né? E aí, conhecer esses dados, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de macros. Eu tenho quantidades específicas, eu tenho um percentual para trabalhar, porque produtos vêm de formas diferentes e eu preciso colocar isso de uma forma métrica que eu trabalhe com eles de uma forma igual, né? Então eu entro no percentual de aprovação, percentual de devolução e também o próximo slide, Pedro, pode passar, que é a evolução. Acho que só para o pessoal também, não sei se todo mundo tem ciência do que a gente está apresentando aqui, a gente tem o Click, né, que é a ferramenta onde o pessoal faz os registros, seja inspeção de qualidade, alguns outros processos de qualidade, seja em loja, fornecedor, produtor. Automaticamente a gente tem também outra ferramenta, que é a nossa ferramenta aí de Business Intelligence, ou seja, o nosso BI, onde capta essas informações automaticamente e disponibiliza de forma mais clara, né, que é o panorama. Então, registrando o Clique, já está vindo automaticamente para cá, gerando dados, relatórios, aí o Cariel, né, para os varejos, ele já traz a sua experiência, né, mas puxa muita coisa que o pessoal quer ver, uma visualização diferente, e estrutura, é o que você falou, né, acompanhar esses dados, esse histórico de informação para plano de ação, para desenvolver ações específicas que vão melhorar muito o que a gente trouxe aqui, qualidade, né? Sim, acompanhar ao longo dos meses, né? Aqui fica bastante claro, eu tenho uma curva de evolução ali da minha aprovação e eu tenho uma diminuição da minha restrição, da minha devolução. Eu preciso acompanhar esses valores para entender se alguma coisa precisa ser ajustada, tanto com o fornecedor quanto internamente, né? Alguma equipe que eu preciso treinar, alguma equipe que eu preciso alinhar, para que esses resultados sejam cada vez melhores na aprovação e cada vez menores também na parte de devolução. Bom, e além desses dados, Pedro, como a gente comentou, né, é importante olhar para o mercado, né? Então, eu tenho um ponto muito importante que eu queria que você trouxesse, que é a parte do Parinform. Você mencionou ali, eu queria que você comentasse um pouquinho mais como é que é esse levantamento de informações e o que a gente está trazendo para os nossos clientes e para não clientes também que estão nos assistindo. Bom, pessoal, a gente tem trabalhado nos últimos meses, né, nesse envio desse material, né? Eu acho que a gente pode falar que a gente cada vez tem se tornado mais especialista nessa cadeia agroalimentar, em todos os elos, e eu vejo hoje, depois desses anos trabalhando na Paripasso, que a gente virou um comunicador entre os elos. Então a gente tem muito contato com o produtor, atravessador, distribuidor, os fornecedores dos varejos, food services, lojas, atacados. E aí, muitas vezes o pessoal, eu trabalhando nessa parte mais técnica, o pessoal de inspeção de qualidade, perguntava: Pietro, o produto está chegando nesse determinado estado, está vindo podre, a batata agora é esverdeada, né? O morango que eu compro não está vindo com uma maturação legal, o que está acontecendo? Aí eu vou lá falar com o produtor. Então a gente resolveu buscar dados e entender quais são os produtos que estão tendo mais restrição ou problemas no recebimento do varejo. Aí, pegando esses produtos, entrar em contato com os fornecedores que a gente tem mais proximidade ou, né, a gente está variando, então se você já nos ajudou, muito obrigado, para trazer essa informação e montar um informativo que seja essa comunicação. Então olha o que está acontecendo no norte, no sul. Além disso, a gente traz informações de clima, né, perspectiva de mercado. Então são coisas que podem auxiliar
de forma técnica, comercial, a equipe de qualidade, equipe de prevenção de perdas, né, gestores de lojas, fornecedores também, para entender, cara, essa realidade não é só minha, está acontecendo ali também no norte, o clima tem afetado determinada questão de algum produto, né? E acho que a gente fechou aqui. Tá. Depois, pessoal, se você não tem acesso ainda ao Parainforme e é nosso cliente, entre em contato com alguém ali, ou seja, nosso suporte. Se você tem contato com algum outro especialista, pode pedir que a gente faz o encaminhamento desse informativo. A gente tem feito isso uma vez por mês, mensalmente, né, em torno aí da segunda semana do mês, fazendo aí o retroativo do histórico dos últimos 6 meses, principalmente dados de devolução do último mês e perspectiva dos próximos meses também, quando agora trazendo aí dados do El Niño, Laninha, nessas movimentações de clima que influenciam diretamente na qualidade. Perfeito, Pietro. E também, se você não é nosso cliente, ficou interessado nesse material e também conhecer um pouquinho mais das ferramentas, entre em contato com a nossa equipe, por favor, que a gente vai estar disponível para ajudar vocês, tá bom? Bom, pessoal, chegamos ao fim. Queria agradecer todo mundo que ficou presente aí até o fim aqui do nosso bate-papo. Espero que a gente consiga ter disponibilizado um conteúdo que sirva aí para vocês de qualidade, né? Falando sobre qualidade. Trazendo também, lembrando que essa semana a gente está trazendo aqui também os pilares do Index, né? Então, para quem não conhece o Index, o Cariel comentou um pouco ali no início, uma ferramenta que busca qualificação, entender a qualificação e essa comunicação também entre fornecedores e varejos. Se querem conhecer um pouco melhor também, entre em contato com a gente. Ontem falamos aí sobre rastreabilidade, hoje sobre o pilar da qualidade. Amanhã teremos uma conversa sobre segurança do alimento. Gente, essa conversa muito conteúdo enriquecedor, interessante. E na sequência também sobre discussões sobre auditoria, certificação e ESG, para finalizar a nossa semana. Perfeito, Pietro. Muito obrigado também pelo bate-papo. Pessoal, uma ótima semana para vocês, tá bom? Aproveitem o conteúdo e estamos por aqui. Obrigado, pessoal.